Olá pessoal, mais um vídeo aqui do canal Família da Verdade. Na verdade eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho de Cascavel, Paraná. Queridos, amados, como prometido vou dar sequência aqui aos vídeos falando sobre as consequências do adultério. No primeiro vídeo eu fiz uma introdução falando sobre a lei da herança. Você precisa entender, se você não entendeu, querido, como funciona a lei da herança, você pode comentar lá no primeiro vídeo, tá? Comenta lá no primeiro vídeo. Pode fazer pergunta lá que eu vou responder, tá bom? À luz das escrituras. Pessoal, isso aqui eu não estou aqui dando a minha opinião, tá? Eu estou aqui relatando fatos históricos, princípios e valores, erros que os homens do passado cometeram e o que aconteceu na vida deles, tá? Quando eles acertaram e quando eles erraram, tá bom? Lembrando, pessoal, esse canal aqui era o canal Família na Verdade, Família Verdade Política. Eu transformei esse canal no canal Família na Verdade e criei um outro canal. Se você estiver interessado sobre esses assuntos da política e do mundo, você pode dar uma olhada lá no canal Fábio Rodrigues Pardinho, tá bom, queridos? Então conto aí com a sua participação, com a sua audiência. Então, lembrando, a gente falou sobre a lei da herança. Você entendeu como funciona a lei da herança? Então, a lei da herança, ela não funciona por merecimento, ela funciona por filiação. Você recebe uma herança não é porque você merece. Você recebe uma herança porque você é filho. Esse é o princípio, tá? Lembra que eu coloquei lá? Herança moral, herança espiritual, herança emocional, herança material e herança genética, né? São as heranças que recebemos dos nossos antepassados, tá? Eu já vi fotos assim de pessoas, tipo, o bisneto, tipo, o tataraneto é a cara do tataravô, entendeu? O bisneto é a cara do bisavô, parecido fisicamente, o rosto. Então é herança genética. Então nós recebemos herança moral, espiritual, emocional da nossa família, tá? Isso é básico. Se você está dentro daquela família, você vai receber. Se é coisa boa, você vai receber. Se é coisa ruim, você vai receber. Por quê? Porque você está ali debaixo daquele ambiente, influenciado por aquelas figuras de autoridade, que são os seus pais, tá? Então, para a gente falar sobre essa questão do adultério, você precisa entender as suas raízes. Lembra que eu falei lá no primeiro vídeo que nós somos uma árvore. Árvore tem raízes. Raízes, você enxerga as raízes das árvores. Você não enxerga a raiz, porque a raiz está lá embaixo. Tá? Assim como árvores têm raízes, pessoas têm raízes. Às vezes você vai ter que cavar para você descobrir essa raiz, para você entender porque tem coisas que se repetem na sua família. Olhe à sua volta. Olhe na vida dos seus irmãos, na vida dos seus tios, dos seus primos, se existem essa questão do adultério se repetindo em várias famílias. Se isso está arraigado em várias famílias, isso é um sinal de que esta família está sendo punida por causa desse pecado. Entende? Essa família está sendo penalizada, castigada, para ver se acorda e corrija e não faça mais. Entende? Esse é o princípio, as pessoas precisam compreender isso. Tá bom, queridos? Então vamos lá. A gente vai falar um pouco sobre o pecado de Davi, tá? Eu quero ler aqui com vocês desse livro aqui, ó, Pastoreamento Inteligente, né? Manual do Conselheiro para Libertação, para ajudar pessoas que querem passar por um processo de libertação, né? Esse processo aqui geralmente ele é feito com pessoas cristãs que querem um compromisso com Cristo, com a palavra, né? Pessoas que tenham pelo menos um ano aí de fé, estão congregando, estão buscando a Deus, estão querendo resolver sua vida, né? Aí essas pessoas podem passar por um processo de libertação, tá bom? Mas nada impede de você ir orando já sobre coisas que você vai identificando na sua vida, confessando isso a Deus, tá? De forma geracional, como linhagem, representando a sua linhagem, né? Como de forma pessoal também, tá
Tá? Caso de Davi e Betseba, tá? O caso do adultério de Davi. Vamos analisar uma situação clássica de adultério, o famoso caso de Davi e Betseba. Uma libertação ao estilo do profeta Natã. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei na tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres perante teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres à luz deste sol, pois tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e à luz do sol. Está lá em 2 Samuel capítulo 12, versículo 11 e 12. O adultério é uma das maiores infelicidades que uma pessoa pode cometer na vida. É difícil um pecado que traga coletivamente, porque o adultério ele não atinge só a pessoa que está praticando, que ela também sofre, tá? Ela também sofre perdas terríveis na vida dela, tá? Mas ele vai atingir coletivamente, né? Vai atingir a esposa, vai atingir os filhos, vai atingir gerações, tá? É difícil um pecado que traga coletivamente tanta dor, sofrimento, destruição, perturbação como adultério. Vamos ver alguns entendimentos e passos que precisam dar para lidar com essas situações. Então vamos lá. O poder latente de um adultério oculto. O que aconteceu ali na história de Davi? Ele viu uma mulher que era esposa de um soldado seu. Ele mandou trazê-la, ele teve relação com ela, ela engravidou, tá? Ela engravidou. Quando o soldado volta, Davi promove uma festa, embriaga esse cara e tenta mandar o cara para casa para ele deitar com a mulher, para não aparecer o pecado, para dizer que o filho que nasceu era do soldado, tá? E o que acontece? O cara não vai, o cara fica na frente do palácio lá de Davi, ele fala: não vou para casa não. Os soldados, os guerreiros estão lá na guerra, eu não posso curtir a vida aqui enquanto eles estão lá na guerra. Né? Olha o amor desse cara pelos seus companheiros de guerra, né? pelos soldados. E o que aconteceu? Davi tentou preparar essa situação para que o seu erro não aparecesse. Né? Mas não teve jeito, o erro dele apareceu. Davi planejou, né, a perda da vida desse cara, né? Davi planejou, né? Coloca ele lá na frente lá e tal, para que ele, né? Davi fez isso, tá? Davi fez isso para esconder o seu pecado, o seu erro. E depois que Davi faz isso, ele tenta levar a vida normal, até que o profeta Natã chega até ele e conta uma história para ele de um homem que tinha vários animais ali e um outro que só tinha um. Né? E aí chegou viajantes na casa desse que tinha vários. Ao invés de ele pegar aí e assar lá um dos dele, ele pegou e foi lá e pegou daquele cara que tinha um. Né? E aí Natã conta essa história para Davi, e Davi, né, e aí Natã fala: o que esse homem merece, Davi? Aí Davi fala: esse homem merece, você sabe, né, a guilhotina. Esse homem não merece viver não, né? E aí o que acontece? Natã fala assim para Davi: olha, Davi, esse cara é você fez isso, você é esse cara. E ali, olha só o que aconteceu com Davi. Tudo que fazemos às ocultas será apregoado nos telhados. Foi essa a punição que Deus deu para Davi. O que você fez escondido, Davi, os teus filhos vão fazer à luz do dia. Entenda uma coisa: quando um homem vai para essa prática, uma mulher vai para essa prática, você invoca a ação desses espíritos para a vida dos teus filhos. E aquele pecado que você fez escuro,
escuro, escondido, sem ninguém ver, os seus filhos vão fazer na frente de todo mundo. Vão fazer de uma forma escancarada. Eles vão fazer. Porque esse é o sinal da punição que Deus está te dando. E quando o cara vê os filhos fazendo aquilo que ele faz escondido, às vezes ele quer dar lição de moral, né? Quer se impor ainda sobre os filhos, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Isso não funciona. Olha só, o que os pais fazem às escondidas, os filhos farão à luz do dia. O pior tipo de castigo é ver os nossos pecados ocultos se reproduzindo na vida dos filhos e fazendo com que a vida dos filhos fique bem difícil. Nem sempre, nas muitas vezes, a rebelião dos filhos nada mais é que o efeito colateral do pecado secreto dos pais. Muitas das vezes, o filho não está obedecendo e honrando os pais, se revolta, o pai ou a mãe perde o controle sobre o filho, não é porque o filho é rebelde. É porque Deus está endurecendo o coração do seu filho para não te obedecer. Porque você fez algo errado e escondido. E está querendo pagar agora de uma pessoa correta. E aí você está cobrando, às vezes, dos teus filhos coisas simples. Eu vou dar um exemplo. O meu pai, se a gente ficasse sem camisa dentro de casa, perto das meninas, nossa, ele ficava todo revoltado, né? Porque assim, andar sem camisa na rua, aí na frente do portão, nossa, sem camisa aí, rapaz. Falava assim, sem camisa aí. Interessante, né? Mas ele teve um monte de mulher. Então isso não era errado. Isso não era errado. Me levar lá na casa das mulheres, lá que ele ia, deixar sentado na cadeirinha lá e ir lá aprontar com a mulherada, isso não tinha problema, né? Isso não era feio. Feio era o filho sem camisa no portão. Não que eu defenda essa prática, né? Não é meu feitio fazer isso. Mas você está entendendo? O cara tem um pecado desse tamanho escondido, mas ele quer pagar de moralista. E aí muitas vezes Deus usa os próprios filhos para punir o pai, para punir a mãe. A rebeldia dos filhos. A rebelião dos filhos é a espada de Deus para tocar na ferida do cara, para ver se o cara muda de postura, para ver se o cara se arrepende. O que Davi fez em oculto, Absalão, seu filho, fez à luz do dia. O espírito de traição que levou Davi ao adultério atacou-o através do seu filho Absalão. Ele se deita com as concubinas do seu pai, demonstrando a intenção de matar e usurpar o reino de seu pai. Então, junto com essa queda moral de Davi, ele perde o seu poder de influência, o seu filho começa a conspirar contra ele, começa a se organizar politicamente contra o pai, para destruir o pai, e vai e se aposta das mulheres que seu pai tinha. Né? Olha só, o castigo que Davi começa a sofrer, o próprio filho se torna o seu rival. Então isso é muito comum dentro de famílias que tem essa prática. Se você vê discórdia entre pai e filho, muitas vezes o pai tenta se impor e o filho não aceita, e eles não se entendem, é batata que tem pecado nessa área escondido. É batata. Isso é um sintoma latente de que o pai não tem força moral para corrigir os filhos, para orientar os filhos, para dar uma direção para os filhos, para dar uma direção para a família. Né? Então, só para concluir, como uma pessoa que entrou nessa prática, como que ela sai? Tá? Como que ela sai? Um dos tópicos, uma das maneiras dela sair, ela é agir com total transparência. É ela confessar. É ela abrir o coração. Se ela não confessar, ela vai simplesmente definhar, a família vai se desfazer, tudo vai se dilacerar. Tá? Essa é a maneira de salvar a família. Tá? Se o cara foi por esse caminho,
Essa é a maneira de salvar. Se você que está me assistindo, se você foi por esse caminho, a maneira de salvar o seu casamento, a sua família, é você confessando. De preferência, busque ajuda, sabe, com o Ministério de Casais, né? Busque ajuda, busque em Deus, né? Coragem para confessar, teve coragem para fazer, e resolva isso, tente resolver. Tá? Se tem alguma chance de Deus salvar esse casamento, é com total transparência, sabe? É realmente expor a sujeira, é tirar tudo debaixo do tapete e trazer para a luz. Tá? Então esse é o caminho, né, da salvação da família, para que a família se refaça. Se não fizer isso, não tem como se refazer. Tá bom? Então, a gente falou agora nesse vídeo sobre o pecado de Davi e as primeiras consequências. No outro vídeo, eu vou continuar falando sobre os passos que a pessoa que entrou nesse caminho, que ela tem que dar para resolver isso. Eu vou fazer até o final dessa série, eu não sei quantos vídeos vai dar, mas eu vou fazer até o final dessa série falando sobre o que aconteceu, o que acontece na vida da família, o que acontece na vida dos filhos, tá? Na vida da esposa. Tá bom? Então fica comigo aí e até o próximo vídeo. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.